Olá! O declínio global das coberturas vacinais levou a Organização Mundial da Saúde, em 2019, a definir a resistência à vacinação, que é a hesitação vacinal, como uma das 10 maiores ameaças mundiais à saúde pública. No Brasil, a queda da cobertura vacinal teve início em 2012, piorou em 2016, se agravou com a pandemia de Covid e apresenta recuperação, mas com desafios. Hoje, 30% dos brasileiros estão defasados em relação ao quadro ideal de vacinação. Por que isso é tão ruim? Porque com a baixa cobertura vacinal, voltam doenças perfeitamente preveníveis e graves, como o sarampo, por exemplo. Podem voltar até doenças praticamente eliminadas na maior parte do mundo, como a polio. Mas quais são os desafios a serem superados e como enfrentar a resistência à vacinação são alguns dos temas que vamos debater hoje, com médicos, com 4 médicos, o presidente da Sociedade de Infectologia do Distrito Federal, André Bon, e o médico sanitarista da Fiocruz de Brasília, Cláudio Maierovitch, que já foi diretor das áreas de vigilância de doenças transmissíveis e de incorporação de tecnologias do Ministério da Saúde. Também contamos com a presença do deputado Ismael Alexandrino, do PSD de Goiás, estado onde já foi secretário de Saúde. E pelo Zoom recebemos o deputado Mário Eringer, do PDT de Minas Gerais. Você está com o calendário de vacinação em dia? Corre lá e pega seu cartão para conferir. E manda seu comentário ou pergunta pelo WhatsApp 619-9620-2573 ou pelo chat do nosso programa no YouTube. Muito obrigada pela presença dos senhores aqui no nosso programa. Eu queria começar levantando uma questão. Doutor Cláudio, por que é tão grave a diminuição da adesão às vacinas? Bom, nós consideramos a vacinação a primeira ou a segunda das mais importantes medidas de saúde pública. Ela compete com o saneamento quando se trata de reduzir doenças, de reduzir a morte de crianças, de reduzir sofrimento. E ao longo dos anos em que as vacinas estão disponíveis, o nosso programa de imunizações ele completou 50 anos, nós tivemos uma diminuição brutal dessas doenças e um aumento da vida das pessoas. As pessoas vivem mais e vivem com menos doenças em função da vacinação. Isso é um progresso enorme, que fica colocado em risco na medida em que a vacinação perde importância na vida das pessoas, na medida em que diminuem as coberturas vacinais e há o risco de que doenças, algumas de que a gente nem se lembra, e muitas delas graves, voltem a circular de maneira ampla. Doutor André, quando a gente ouviu muito durante a pandemia falar em imunidade de rebanho. Quer dizer, quando a gente diminui a cobertura vacinal, existem grupos que não podem ser vacinados, ou que não estão na idade, ou já passaram da idade. Diminui essa cobertura, essa imunidade solidária dentro da sociedade? Então, diminui. E essa imunidade solidária, ela serve essencialmente para evitar duas questões, né? A gente tem 2 frentes na questão dessa imunidade solidária, que eu acho que é um ótimo termo. O primeiro é justamente esse que você colocou, de proteger as pessoas que não podem se vacinar com determinadas vacinas ou cuja resposta da vacina pode ser um pouco mais fraca. Então, pacientes imunossuprimidos, por exemplo, ou eles não podem fazer as vacinas de vírus vivo atenuado, como vacinas de febre amarela, tríplice viral, né, que é sarampo, cachumba e rubéola, a própria vacina da dengue, que é de vírus vivo atenuado, ou eles têm uma resposta um pouco pior às outras vacinas por conta da imunidade mais baixa relacionada ou a alguma medicação que toma ou alguma doença que tenha. Então, vacinar a população de forma geral ajuda a não circular alguma doença que pode contaminar essas pessoas. Isso é extremamente importante porque não só protege essas pessoas, mas também cria um cinturão, uma barreira também para introdução ou reintrodução de outras doenças. Por exemplo, a gente já foi certificado e voltou a ser contra sarampo no Brasil, né, de não ter circulação do sarampo no Brasil. Se a gente reduzir a nossa cobertura vacinal, ainda existe sarampo no mundo inteiro, existe a possibilidade de reintrodução da doença no Brasil e circulação da doença no Brasil. Então, não é só uma questão de proteção daqueles que não podem ser vacinados, mas também do risco de introdução ou reintrodução de doenças que a gente já conseguiu acabar com a circulação delas no Brasil. Então, estar todo mundo em dia com a sua vacinação é extremamente importante para proteger
as populações vulneráveis, mas também controlar doenças que, como o Dr. Cláudio falou, há muito tempo a gente já não vê no país. Deputado, com relação à saúde pública, como é que fica essa questão da vacinação? Qual o impacto que tem para a rede de saúde? Olha, eu costumo dizer que nós precisamos, e não só como médico, mas como gestor da saúde, né, que ocupei cargos tanto no Distrito Federal quanto em Goiás, nós precisamos ter um olhar para a vacinação, não do ponto de vista do indivíduo. A vacinação, obviamente, a decisão ela é individual, mas a política pública e o impacto necessariamente tem que ser populacional. Na pandemia a gente via isso muito claramente, muitas pessoas pegando casos isolados e tal, querendo falar contrário à vacina, mas a gente via claramente, quando jogava os dados, né, na planilha de avaliação, o número de mortes diminuindo e o número de internações por casos graves diminuindo, à medida que a vacina ia aumentando. Então nós temos que fazer esse olhar de saúde populacional, do coletivo, não só de decisões individuais. E, para além disso, o impacto é o aparecimento de doenças que outrora estavam ausentes, né? Eu não vou dizer erradicadas no mundo, porque a gente sabe que ainda tem, mas estavam ausentes aqui no nosso país, ou mesmo aquelas que são sazonais, que precisa às vezes estar reiterando a vacina de forma periódica, agravando doenças e utilizando o sistema de saúde na sua porção mais cara e mais nobre, que é a parte da medicina terciária, da saúde terciária, né? Paciente que complica, que entra em insuficiência renal, depende de UTI e tudo mais. Então tem um impacto populacional, mas tem impacto de custo também, e impacto de mortes e de morbidades. Então esse assunto nós precisamos urgentemente combater a pandemia de fake news que existe. Então, deputado Mário Elinger, como é que o senhor vê essa questão desse impacto da queda de vacinação na saúde pública e na rede hospitalar em geral? Bem, obrigado, é um prazer estar com vocês aqui hoje, Vânia. Estou no meio de um time de craques, porque eu sou menos craque aqui, eu sou ortopedista, não estou tão habilitado assim para falar tecnicamente do assunto, mas como médico e paciente, vamos botar assim, e política, eu posso e devo falar. Nós temos que combater com muita intensidade, arrumar uma vacina para a desinformação. A desinformação hoje é o principal vírus que faz com que a nossa vacinação, o nosso sistema tenha sofrido esse debate. O negacionismo, o anticientificismo e todas as nuances que giraram em torno da política. Eu, particularmente, tenho uma ideia assim, um pouco diferente das posições que algumas pessoas têm, porque eu acho que as campanhas de vacinação sempre foram muito bem feitas. O Brasil é um país que deu show durante muitos anos nisso. Agora nós precisamos de fazer uma campanha de recuperação da credibilidade dos políticos. Na verdade, nós, governantes, pessoas que estão nas posições de governo, perderam uma relação de confiança com as pessoas de um modo geral. E isso favoreceu muito que os negacionistas, as pessoas que não têm nenhum preparo, pudessem divulgar imagens erradas e receberem da população a credibilidade que não deveriam ter. Então, acho que o nosso momento é um momento de recuperar a credibilidade desses movimentos que sempre fizemos e principalmente das pessoas que estão na política fazendo com que essas notícias sejam divulgadas. É um problema difícil, eu sei disso, que a gente vive uma política polarizada. Eu sou do tempo que as crianças tinha a tal da catapora, do sarampo, da varicela, e ficavam todas empoladas. Aquilo era um terrível, eu tive isso. Eu fico imaginando quanto foi bom ter acabado. E, de repente, a gente assiste esse retrocesso. Na verdade, deu até uma melhoradinha agora, mas eu acho que nós temos que ser mais insistentes na recuperação da credibilidade das pessoas que estão transmitindo
essa nova informação para a recuperação da sociedade. O deputado Eringe falou da questão das fake news, o deputado Ismael também. Eu acho que a gente vai chegar lá, mas eu queria traçar um quadro maior, né? Porque tem muita coisa envolvida nessa questão. Eu falei no começo esse termo hesitação vacinal. O senhor podia explicar para a gente, doutor André, o que é essa hesitação? Por que as pessoas ficam assim, eu não sei se eu vou, ou não vai, ou fala, eu vou outro dia, e, enfim, não toma nunca as vacinas? Então, hesitação vacinal é um fenômeno extremamente complexo e que tem várias frentes, né? Tem desde lá do anti-vax, que é uma minoria que não toma nenhuma vacina, que não faz nada, por justamente conceitos errados ali em relação à vacinação, até outras questões que podem estar associadas a questões culturais ou sociais. Você trouxe na introdução do programa um dado muito interessante, que a nossa queda da vacinação começa em 2012, que chega num ápice em 2015, depois recupera e volta a piorar durante a Covid-19. Por que isso aconteceu, por exemplo? A gente vê uma marcada queda de vacinação no Brasil. Em 2015 a gente nem falava aqui de fake news ou de anti-vax, né? Mas a gente tinha naquele momento um grande problema de crise econômica no país. E isso faz com que as pessoas tenham mais dificuldade de se vacinar. Por quê? Uma mãe, um pai, uma família que precisa levar uma criança para se vacinar, por exemplo, e que está sem dinheiro, não consegue pegar o ônibus, o posto funciona em horário comercial, então não pode faltar o trabalho para ir, então isso dificulta eventualmente o acesso, tem queda. As pessoas podem ter medo de se vacinar por questões específicas e até por mitos. Por exemplo, uma coisa que a gente estava comentando no início do programa, algumas pessoas têm medo de tomar vacina de gripe, porque acham que vão tomar a vacina da gripe e ter gripe, o que é impossível, né? Porque não tem vírus da gripe na vacina. Então, isso mostra como a hesitação vacinal é um fenômeno complexo e que precisa ser atacado em várias frentes através de informações claras, facilidade de acesso aos serviços de saúde, horários flexíveis, por exemplo, dos postos de saúde para funcionar, para as pessoas conseguirem ir, estímulos para as pessoas conseguirem chegar aos postos de saúde, formas alternativas de acesso à vacinação domiciliar, por exemplo, ou então em pacientes que estão internados, ter acesso à vacinação. Então, informação, facilidade de acesso são as coisas que a gente consegue fazer para melhorar a hesitação vacinal, que é um fenômeno extremamente complexo, que vai desde o anti-vax extremo até questões sociais ou culturais que podem ser barreira e que precisam ser transpostas para que todo mundo possa ter acesso adequado à vacinação. Doutor Cláudio, que papel que tem, que peso que o senhor acredita que tenha a crença de que as doenças não existem mais? Nós convivemos, acho que desde a infância, com pessoas que tiveram poliomielite. Nem sei mais falar o nome dessa doença, né? A gente chama de paralisia infantil, né? Agora, quase ninguém mais vê isso, ou não sabe que as pessoas que têm alguma deficiência tenham tido por causa dessa doença. Ou mesmo o sarampo. O sarampo era uma doença cotidiana nos anos 60. Hoje ela praticamente inexiste. Que peso que tem o fato das pessoas não saberem mais, acharem, não, essa doença não existe mais, por que eu vou me vacinar? Eu acho que você traz uma questão muito importante, Vânia. Quer dizer, eu sou de uma geração mais antiga, tenho muitos amigos, colegas, gente que estudou comigo que teve paralisia infantil, que tem uma perna mais curta que a outra. E na época tinha gente que tinha uma doença grave, que morria de poliomielite. Durante a minha formação, eu peguei alguns episódios de epidemias de sarampo. A gente atendia filas e filas de crianças do pronto-socorro, etc., porque o sarampo estava ali. Tanto que essas doenças eram chamadas doenças comuns da infância, porque não tinha muito como evitar. E havia tanta circulação da doença que justamente por isso elas pegavam as crianças logo que nasciam. Por isso doenças da infância. E todo mundo tinha medo dessas doenças, porque via o que acontecia, via que, olha, sarampo podia, na maior parte dos casos, não ser grave, mas muitas crianças eram internadas, tinham pneumonia, tinham doenças graves e morriam de sarampo. Mesmo a catapora, uma doencinha e tal, pode complicar, pode dar doença grave. Todas essas doenças que têm vacinas podem ser problemas importantes, mas isso foi desaparecendo dos olhos da visão das pessoas, justamente pelo sucesso enorme das vacinas.
As vacinas produziram aquilo que se esperava delas, que foi deixar a doença distante da experiência das pessoas. Mas com isso, elas foram deixando de se preocupar com isso. Até mesmo muitos profissionais de saúde, muitos médicos, hoje relevam, acham, não, é uma doença tão rara, não precisa se preocupar muito. Desde mães, pais levam os filhos ao serviço de saúde, muitas vezes os próprios profissionais, frente a um questionamento, dizem, não, mas não tem problema não, porque há tanto tempo que a gente não vê um caso que se seu filho não tomar vacina, não tem perigo não. Então, o sucesso da vacina é justamente uma das causas da diminuição da cobertura vacinal. Do deputado Eringer, como é que o senhor vê, eu vou falar principalmente com os parlamentares, o papel do serviço público de vacinação? Né? O doutor André falou aqui desse problema dos horários. Né? A pessoa, como é que você vai levar o filho para vacinar se você trabalha, muita gente sai de casa às 4 da manhã para chegar no trabalho às 8, quer dizer, chega em casa à noite. O que está faltando aí para a gente conseguir atender essa população? Ô, Vânia, e o que é feito, né, para superar? Eu sou muito fã de uma música que diz que todo artista deve ir aonde o povo está. Eu acho que nós, na condição de governos, nós precisamos de levar as vacinas às pessoas nos seus locais de maior concentração. É mais fácil deslocar um grupo de vacinadores para ir para um determinado lugar onde encontre uma quantidade maior de pessoas do que deslocar todas as pessoas para ir num determinado lugar onde está um vacinador, por exemplo. Então, eu acho que as escolas deveriam ser um ponto principal e importante dentro desse projeto, porque a gente levaria para dentro das escolas e criaria-se uma obrigatoriedade quase que curricular para que essas coisas acontecessem uma vez por ano ou no tempo que fosse necessário. A gente precisaria levar a vacina ao maior número de pessoas, em vez de esperar que essas pessoas viessem. Até porque, você tem razão quando você fez a colocação, as pessoas não têm a percepção da existência da doença mais, então elas não se preocupam com a doença, porque a doença está menos frequente. Mas eu sou do tempo, eu sou ortopedista, e eu ouvi Cláudio falando aí, a pólio, eu operei muita sequela de pólio. Eu tratei muita sequela de pólio no meu tempo de residente, no meu tempo, nos primeiros anos da minha experiência profissional. E hoje a gente não vê mais isso. E se isso não é visto, as pessoas às vezes não sentem a necessidade. Mas é muito importante que a gente possa relembrar essas pessoas. Não sendo fácil relembrar, eu acho que a gente tem que transformar isso em política mesmo de Estado e levar as pessoas o atendimento, a vacina, e não esperar que as pessoas venham. É um mecanismo difícil, de convencimento, custoso, e que vai fazer com que o índice de vacinação não seja um índice adequado. Eu sei que não é simples, mas eu acho que, na maioria das vezes, é preferível a gente criar um pouquinho mais de complexidade na nossa logística do que esperar que os convencimentos e os tempos, porque realmente é verdade. As mães, os pais, às vezes não têm tempo de ir a um posto de saúde em qualquer horário. E os horários, na maioria das vezes, são restritos aos horários comerciais, onde as pessoas não podem deixar o seu trabalho. Então, eu acho que se você faz isso, pelo menos com as crianças, você está fazendo um grande avanço. Se puder fazer em outros segmentos, em outros setores, que seja estudado adequadamente e o faça. Deputado Ismael Alexandrino, quando a gente, além das crianças, tem esse público que depende de pessoas que trabalham, e tem um outro público difícil, parece, pelo que a gente vê pelos números, que são os adolescentes. Que tipo de estratégias o senhor acha? A gente vive numa região que tem um monte de inovações em estratégias de vacinação, né? Como é que o senhor vê, o que o poder público pode fazer, que o gestor pode fazer para conseguir atingir esses públicos?
Olha, tanto o Dr. Cláudio quanto o Dr. Mário tocaram em 2 pontos fundamentais. O fato de algumas doenças não existirem, isso não cria medo nas pessoas e elas não vão atrás. E a oferta não é simplesmente ter no estoque, é chegar nas pessoas. Eu acho que precisa de uma busca ativa em relação a isso. E aí eu estou falando, para além das escolas, de academias que os adolescentes iniciam muitas vezes na academia, os jovens, estádio de futebol, shows, sempre criar essa cultura de ter ali uma tenda com alguns profissionais capacitados para deixar disponível. Está aqui, você quer? Eu tenho a capacidade de te instruir naquilo que você tem dúvida, e você, uma vez instruído, você vacina e volta para a sua casa. Então, acho que isso ajudaria bastante. Outra coisa, eu acho absolutamente inadmissível o profissional de saúde que não seja intransigente na defesa da ampliação da vacina. Por que eu digo isso? Nós costumamos dizer que a porta de entrada do Sistema Único de Saúde é a atenção primária. São os postinhos de saúde, as unidades básicas de saúde. Dia desses, eu tenho 3 crianças, as 3 da eleição passada para cá, viu, doutor Mário? Uma de 3 anos e pouco, uma de 1 ano e pouco e uma de 36 dias. Nós levamos para vacinar no posto de saúde aqui em Brasília, próximo da casa que eu moro daqui, né, não é de Goiânia. E minha esposa que levou, ela é médica também, inclusive concursada do DF, eu também sou concursado do DF, e o profissional de saúde ali, naquele momento, falou assim, e tinha quase ninguém na unidade, quase ninguém. Eles estavam com atividades burocráticas ali, preenchendo papel. Ele falou assim, a senhora pode voltar depois, que a gente está muito ocupado agora. Perder a oportunidade de vacinar de alguém que se deslocou até a unidade, isso é absolutamente inadmissível. Então, eu acho que precisamos de políticas públicas, sim, de ir aonde as pessoas estão, com mais aglomeração, né? Não perder a oportunidade. Ah, mas em estádio? Sim, na porta de estádio. Não tem na porta de estádio banquinha para vender amendoim, para vender não sei o que e tudo mais? A oportunidade faz a ocasião, né? E também essa questão de inculcar nos profissionais de saúde a intransigência na defesa da vacinação. Não pode perder a oportunidade. Qualquer pessoa que for na unidade de saúde, ela precisa sair de lá vacinada, se esse for o seu intuito. Pois é, o senhor citou um ponto, eu ia falar exatamente com o doutor André. Eu tomei algumas vacinas que só tem na rede privada. E eu lembro de chegar e a pessoa perguntar, a senhora já tomou não sei qual? A senhora já tomou... É uma política de checagem, né? As pessoas na minha idade precisam tomar essa ou aquela. E